Uma simples carta escrita a um amigo em janeiro de 1945 resultou na prisão do capitão da artilharia do Exército Vermelho, Alexander Solzhenitsyn. Na carta, ele criticava os privilégios existentes dentro do exército e, sobretudo, a conduta de Joseph Stalin na guerra. Mas Stalin não admitia críticas. Então, sem qualquer julgamento, Solzhenitsyn foi condenado a 8 anos de prisão e mais 4 de exílio. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a sua obra O Arquipélago Gulag, que ele escreveu e lançou depois no Ocidente, relatando as experiências que ele viveu e outros como ele viveram nos campos de trabalho soviéticos. Joseph Stalin governou a União Soviética de 1924 a 1953. Ele impôs um regime totalitário caracterizado pelo culto à sua personalidade, pela repressão política e pela coletivização forçada da agricultura. É claro que isso foi motivado pela filosofia de Marx, que é a base do comunismo e do socialismo. De acordo com Marx, o grande problema das sociedades modernas era a detenção dos meios de produção por parte de certos indivíduos ou grupos, que exploravam outros indivíduos ou grupos na luta de classes. No regime soviético, foi aplicada a teoria marxista com relação, sobretudo, aos kulaks, que eram os camponeses bem-sucedidos da Rússia daquele período. Assim, os kulaks foram demonizados pela propaganda soviética e eles foram invadidos, as mulheres foram estupradas e muitos foram assassinados ou presos. Durante esse período, milhões de pessoas foram presas e executadas sob acusações políticas ou como resultados dessas purgas stalinistas. Dissidentes políticos, intelectuais, artistas e qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao regime enfrentava a brutalidade do Estado. Muito como em 1984, o icônico romance de George Orwell, a União Soviética de Stalin era um estado de vigilância constante, onde a liberdade de expressão e os direitos individuais eram suprimidos, como é hoje, por exemplo, na Coreia do Norte. Quando visita-se a convite à Coreia do Norte, os ocidentais são convidados a ver uma fachada, uma encenação, um teatro que não revela a essência da vida naquele lugar. É tudo uma manipulação, uma grande propaganda. Como na ditadura militar de extrema-direita que aconteceu no Brasil e em diversos outros países, a perseguição política na União Soviética, nesse regime de extrema-esquerda, era a realidade do dia a dia. E aqueles que se atreviam a discordar do governo enfrentavam a prisão, a tortura ou mesmo a execução. Em uma passagem do Arquipélago Gulag, Solzhenitsyn escreveu: as prisões rolaram pelas ruas e prédios de apartamentos como uma epidemia. Assim como as pessoas transmitem uma infecção contagiosa umas às outras sem saber, pelas maneiras mais inocentes como um aperto de mão, uma inspiração ou um encontro casual na rua, assim também elas passaram a infecção das prisões inevitáveis através de um aperto de mão, uma respiração, um encontro casual na rua. Pois se você estiver destinado a amanhã confessar que organizou um grupo clandestino para envenenar o reservatório de água da cidade, e hoje eu apertei a sua mão na rua, isso implica que eu também estou perdido. O Arquipélago Gulag é uma exploração detalhada dos campos de trabalho forçado soviéticos, onde milhões de indivíduos foram submetidos a condições desumanas e geralmente fatais. Partindo de sua própria experiência nos gulags, Solzhenitsyn o descreveu como um arquipélago. Isso é uma metáfora, é claro. Uma metáfora que diz respeito a uma rede de ilhas espalhadas pelo vasto território soviético, onde o sofrimento humano era inescapável. Perseguido e desprovido de sua cidadania na Rússia, Solzhenitsyn veio a ganhar o Prêmio Nobel por seu livro O Arquipélago Gulag, que foi considerado um monumento literário à altura de obras de Tolstói ou Dostoiévski, e para muitos o mais revelador sobre o século XX. O livro de Viktor Frankl, que eu abordei em um vídeo recente, Em Busca de Sentido, também traz luz a esse caráter infernal dos campos que pessoas foram submetidas ao longo do século XX e a como pessoas ordinárias
passaram a ser grandes agentes do mal. Ambos os livros, por sinal, estão aqui na descrição para compra, assim como outros livros sobre e de Alexander Solzhenitsyn. Se você comprar através desses links, você também vai estar ajudando o canal a crescer. E falando nisso, já deixa a sua curtida e o seu comentário para o vídeo bombar nas redes sociais das pessoas e alcançar mais gente com esses importantes fatos históricos. O que Solzhenitsyn descobriu em suas reflexões? Muitas coisas. Uma delas foi que as coisas podem ficar terríveis sem que você tenha feito nada de errado. Tal é a natureza da realidade. Uma das verdades que você aprende na prisão é que o mundo é pequeno, muito pequeno mesmo. É verdade. O arquipélago Gulag, embora se estendesse por toda a União Soviética, teve muito menos habitantes que o total da União Soviética. Quantos havia de fato no arquipélago, não se pode afirmar ao certo. Podemos presumir que, em qualquer momento, não havia mais do que 12 milhões nos campos, pois se alguns haviam partido para debaixo da terra, a máquina continuava a trazer substitutos. E não mais que a metade deles eram políticos. 6 milhões? Bem, aquilo era um pequeno país, uma Suíça ou uma Grécia, onde muitas pessoas se conhecem. E é bem natural que quando você chegasse em uma cela qualquer, de uma prisão qualquer, e escutasse e conversasse, você certamente descobriria que tinha conhecidos em comum com alguns dos seus companheiros de cela. A principal lição de Solzhenitsyn é sobre a natureza perigosa da ideologia, quando as pessoas se arrogam um pedestal moral e reproduzem meia dúzia de axiomas para justificar até mesmo atrocidades em nome de uma ideia. Um ser humano nunca está no lado do bem ou no lado do mal por completo, metaforicamente falando, mas sempre caminhando na linha tênue entre os dois. Ao longo da vida de um coração, essa linha muda de lugar dentro dele, ora comprimida por um mal radiante, ora abrindo espaço para um bem que vai alvorecendo. O mesmíssimo ser humano, em diferentes idades, em diferentes situações da vida, é uma pessoa totalmente diferente. Ora próxima do diabo, ora próxima de um santo. Mas o nome não muda e a ele nós atribuímos tudo. Quem pode te garantir que fosse você um cidadão mediano da Alemanha durante os anos 30, você não apoiaria e acabaria sendo complacente com a ascensão do regime nazista, ou mesmo se tornaria um guarda num campo de concentração nazista ou num campo de trabalho soviético? Você não pode ter certeza sobre essas coisas. A menos que você tenha a atitude de se recusar a participar de uma grande mentira, de algo que a sua consciência sabe que é uma grande mentira. Se você quer expandir o seu conhecimento e a sua cultura para aprender a pensar como um filósofo e tomar decisões mais autênticas e conscientes na sua vida, você pode se matricular no meu curso Educação Filosófica. O link está aqui na descrição e está em oferta. É um curso sobre toda a história da filosofia que você pode adquirir nessa mudança de mês, aproveitando essa oferta e tendo acesso vitalício a todas as aulas, assim como 7 dias de garantia, caso você não goste. Hoje em dia, com um crescente radicalismo da cultura woke, que reduz as pessoas à sua classe, cor ou gênero, e os condena ou exalta por isso, a literatura de Solzhenitsyn é um importante alerta. Solzhenitsyn foi um entre esses muitos indivíduos autênticos que se recusaram a participar de algo que sua consciência reconhecia como uma grande mentira e um erro moral, e cujos nomes nós jamais saberemos. Defender a verdade não é nada, disse ele. Em nome da verdade, você deve ficar na prisão.